Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BH Podcast, o podcast de Belo Horizonte, onde você fica por dentro de tudo que está rolando em BH. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, mobilidade urbana, mas também vamos trazer um convidado que vai compartilhar muito conteúdo sobre o dia a dia dele aqui em BH. Eu tenho certeza que você já deve ter visto algum vídeo dele aí no Instagram, porque ele gera muito conteúdo no Instagram em um perfil que eu vou compartilhar com vocês aqui daqui a pouco. Mas antes eu quero deixar um convite para você que está assistindo ou ouvindo esse podcast em uma das nossas plataformas, para você também ativar o seu próprio podcast, ou seja, entre em contato com o Estúdio RVL, Estúdio RVL no Instagram e ative você também o seu podcast com uma estrutura pronta para você chegar e gravar. Você não precisa se preocupar com nenhuma parte técnica como iluminação, áudio ou filmagem. Nossa equipe está pronta para te atender em todos os detalhes e você só se preocupar em produzir o conteúdo e receber o seu convidado. Voltando para o BH Podcast, nós vamos bater um papo com Francisco Bianchi, que é casado, pai do Augusto, tem 38 anos e é petropolitano. Mora em BH há 13 anos e gera muito conteúdo no perfil do Instagram, @uberpensador. Seja bem-vindo, Francisco. Muito obrigado, Leandro. É um prazer estar aqui compartilhando esse espaço com vocês. BH Podcast, né? Eu que já estou aqui na cidade, igual você falou, há 13 anos. E é muito bom, eu me identifico muito com Belo Horizonte. Quem me conhece sabe que eu sou muito feliz morando nessa cidade. Então, poder estar participando de um podcast com o nome, né, BH, é uma realização, assim, me faz sentir ainda mais parte dessa cidade. Que legal. E Francisco, eu vi aqui na sua bio, né, que você é petropolitano. Natural de Exato. onde? É Petrópolis, ali, Rio de Janeiro, no alto da serra ali de Carioca? Fluminense. É Fluminense, na verdade. Carioca é da cidade do Rio, né? Ah, é mesmo? É só uma dúvida comum. Todo mundo fala, Carioca, né? Não, na verdade é Fluminense. Carioca é o da capital. Da capital do Rio. Exato. Que legal, muito bom. E olha só, 13 anos aqui em BH e eu já comentei aqui que você gera muito conteúdo na sua página, né, no Instagram, no seu perfil, @uberpensador. Uber_pensador. Exato. E compartilha com a gente, né? Antes da gente entrar nesse assunto tão importante que é a mobilidade urbana, eu também quero conhecer um pouco da sua história. Como que surgiu essa intenção de produzir conteúdo no Instagram? Sempre fui muito ligado à comunicação. Eu estudei 2 anos de publicidade e propaganda em Petrópolis. Quando eu mudei para BH, o tempo foi passando por mim, passando por cima, eu fui deixando para depois, enfim. Não concluí o curso, mas sempre vivi muito conectado às redes, com o crescimento das redes sociais, eu fui sempre estando muito ativo nelas. E 5 anos e meio atrás, mais ou menos, quando eu decidi começar a fazer uma renda extra trabalhando como Uber, pouco menos de um mês depois eu criei esse Instagram. Na época era um perfil anônimo, eu não aparecia, não mostrava meu nome, não tinha nada relacionado a mim, era só um motorista pela cidade de BH mostrando seu dia a dia, como trabalhava, como fazia o melhor do tempo ali para fazer render. E o tempo foi passando e eu fui percebendo que tanto trabalhar como Uber como o Instagram poderiam ser mais do que era no momento, como uma coisa, como uma renda extra. E aí, com o passar do tempo, eu fui dedicando mais e mais tempo até a situação que eu estou hoje, que eu tenho o Uber e o Instagram como renda principal. Minhas principais ocupações estão nessas duas frentes aí. Que legal, e tá tudo associado, né? O seu Tudo dia a associado. dia com o conteúdo que você produz. Completamente. E pelo que eu acompanho, você produz um conteúdo além até do dia a dia como Uber, né? Parece Sim. que nessa jornada você foi expandindo o conteúdo. Sim, isso foi acontecendo naturalmente, né? Lá de trás, quando era um perfil anônimo, que não tinha naturalmente característica nenhuma pessoal minha, até hoje, que 2 anos e meio, mais ou menos, na metade do caminho, nasceu meu filho. E aí, nessa época, eu já mostrava no meu dia a dia e tudo mais. Então, tem muita gente que me encontra na rua hoje, que nunca tinha me encontrado e que já conhece o Augusto, já reconhece ele, porque vem vendo ele realmente desde que ele nasceu, né? E ele indo para a escola, indo para natação hoje, enfim, tendo toda a sua atividade. Então, quando você começa a mostrar isso tudo, não tem como não começar a falar sobre isso, começar a falar sobre como ser um melhor pai, como estar mais presente, como equilibrar a rotina de trabalho com a rotina familiar. Isso é uma coisa fundamental, né? E eu, dentro da possibilidade, claro que nunca se mostra tudo, né? Tem coisa ali que acaba ficando dentro da cozinha de casa, enfim, tem que se falar, mas eu tento mostrar o máximo possível as dificuldades, os caminhos para enfrentar essas dificuldades e acaba
indo um pouco além da rotina de só ser um motor só, entre aspas, né? Porque é Sim. bastante Eu imagino, coisa, né, o dia a dia. mas sai dessa coisa só de falar de ser motorista. Eu tento usar o ser motorista como exemplo, mas muitas vezes o comportamento profissional ali de tentar novos caminhos se aplica para qualquer área ali. Que você tá dirigindo, você tem seu tempo. O que você pode fazer para otimizar seu tempo para ser mais produtivo? Isso é válido para qualquer área. Assim Com como vocês certeza. otimizam o tempo desse estúdio fazendo outros podcasts com outros convidados, através do meu trabalho eu tento fazer isso também, abrangendo mais o assunto para falar sobre trabalho de forma geral e não apenas só Uber, né? Que é uma coisa, Uber, motorista de aplicativo, enfim, que é uma coisa limitada. Que legal. E dentro desse público hoje você tá com por volta de quantos seguidores no Instagram? 63 mil, acho. 62, 63 mil. 63, é. Como que é esse público, né? Principalmente você compartilha um conteúdo como pai, né? Como marido também, como motorista de Uber. Sim, Mas eu acredito que tem várias mulheres Uber também que te acompanham, né? Motoristas de aplicativo sim. mulheres. Tem crescido bastante o número de motoristas mulheres, é bem notável no último ano, principalmente. As plataformas de mobilidade fizeram alguns movimentos para tentar atrair mais mulheres, e uma delas é, no caso da Uber, né? Eu falo muito sobre a Uber porque eu, particularmente, só trabalho com a Uber, não trabalho com as demais plataformas. Mas na Uber eles começaram a fazer uma modalidade que chama Uber Elas, que a Legal. motorista mulher pode optar por pegar apenas passageiras mulheres. Com essa ideia, eles trariam mais confiança para mais motoristas se tornarem mulheres. E se esse número de motoristas mulheres crescesse o bastante, não aconteceu isso ainda, passageiras mulheres poderiam optar por pegar só motoristas mulheres. Mas essa balança não equilibrou ainda para passageira poder optar por isso também. Precisa ter um Sim, número relevante de motoristas mulheres para o tempo de espera por um carro não ficar uma coisa absurda, né? Então, por sim. enquanto, motoristas mulheres podem ter essa segurança de pegar apenas passageiras mulheres. É interessante no começo, depois que se ganha experiência, acaba, enfim, desligando essa chave, às vezes ligando essa chave só na madrugada, alguma coisa assim. Mas é bem interessante que tem sim crescido bastante o número de motoristas mulheres. Muito bom. E acaba que essas iniciativas, né, além de incentivar, elas também geram esse sentido de segurança para a mulher se sentir mais confortável. E você vê, assim, por exemplo, no ambiente da Uber, né, dos motoristas de aplicativo, dos aplicativos de mobilidade, a necessidade de novas mulheres aproximarem, como motoristas também. Qual que é a principal relevância, na sua opinião, no dia a dia, né, com a sua experiência? Que pode gerar um retorno além, né, da renda extra ou da renda principal para essas mulheres em utilizar esse formato. Acho que é mais para mulher ocupar o espaço que ela quiser ocupar, trabalhando e, enfim, realizando o que ela deseja realizar ali num universo, né, de motoristas que majoritariamente é ocupado por homens. Então, o simples fato dela poder pegar e começar a dirigir, ontem, por exemplo, foi Dia Internacional da Mulher, e algumas empresas eu vi postando vídeos sobre motoristas mulheres que se destacam e enfrentam paradigmas, né, de um universo tipicamente masculino e tem tido muito sucesso. Eu procuro direcionar, quando motoristas mulheres novatas mandam mensagem, eu procuro direcionar para motoristas mulheres que eu sei que tem perfil no Instagram com bastante conteúdo, que estão mostrando seu dia a dia, então isso acaba Legal. passando confiança para elas, sabe? Não só aqui em BH, em São Paulo também tem muitas. Acaba sendo um caminho legal, que ela fala, legal, consegue se identificar, porque por mais que eu tenha experiência e fale para uma motorista mulher, faça isso, faça isso, faça isso, é diferente quando uma motorista mulher fala O da passo a prática passo, né, dela, no dia a do que ela dia. vive realmente, né? Então é legal ter esse reconhecimento, né? Um par para se olhar para seguir em frente. Muito bom. E, Francisco, nesse dia a dia, né, de construir esse conteúdo, né, produzir conteúdo no Instagram, você tem recebido muitas mensagens, eu imagino, né? Por exemplo, de Naturalmente. dúvidas de pessoas. Hoje em dia você não fala mais só com Belo Horizonte, mas já deu uma expandida, né? Sim. Eu tenho a maioria dos seguidores BH e São Paulo, né? A grande maioria, o resto bastante pulverizado, Brasil afora. Tem muitos motoristas do Nordeste que são bem ativos, no Sul também, alguns fora do Brasil, né? Alguns Ubers nos Estados Unidos, Califórnia, Portugal, Que legal. que trocam Já. ideia, a gente acaba trocando figurinha, que as atualizações são diferentes, né? Em países diferentes, o tipo de serviço, enfim. Então tem bastante troca de informação, realmente.
pelo Brasil afora, pelo mundo afora, na verdade. Muito bom. E até antes da gente entrar nesse assunto de mobilidade, é importante você que está assistindo esse episódio, ouvindo esse episódio, também conhecer o Francisco, né? O Sim. dia a dia dele, né? Já segue, @Uber_Pensador, já segue lá no Instagram, porque durante essa conversa você já vai conhecendo a experiência do Francisco e como que esse assunto de mobilidade urbana é tão importante para Belo Horizonte e até para outras cidades. A sua experiência, Francisco, nesse período aí de 13 anos vivendo em BH, nos últimos anos produzindo conteúdo como Uber. Eu queria que você falasse um pouco na sua opinião sobre o trânsito de Belo Horizonte, sobre essa parte de mobilidade. Se nesse período de 2 anos, 3 anos que você tem trabalhado, deu alguma diferença? O que você tem notado da evolução em Belo Horizonte sobre mobilidade? Certo. Né, em 13 anos é bastante tempo, né? Eu me lembro quando eu mudei pra cá, a gente mal tinha celular assim com GPS, era uma coisa mais difícil de ter acesso, era aquele TomTom, enfim, outros tipos de GPS. Mas eu percebo algumas melhorias pontuais, algumas obras bem específicas para resolver gargalos, porém a gente tem inúmeros problemas ainda, né? Não só na região central, mas em todo o entorno, anel rodoviário, diversos pontos que precisam de intervenções que a gente vê que vão demorando aí anos e anos, até décadas para serem resolvidos, né? Sim, e principalmente falando de Belo Horizonte, região metropolitana, daqui a pouco a gente pode até abordar, né? Porque envolve outras cidades. Mas em Belo Horizonte, qual que você considera que é o principal gargalo no seu dia a dia, por experiência própria, onde você vê mais desafios, tanto para você ou para motoristas que compartilham com você? Até alguns pontos, principalmente dentro da Avenida do Contorno, os pontos mais badalados, né, região de maior número de bares e tudo mais, acabam sendo alguns trechos que travam muito o trânsito, né? Às vezes você vê vias com duas faixas, mas estacionamento de um lado, estacionamento do outro, o pessoal para em fila dupla para embarcar e desembarcar, acaba ficando bastante caótico. Então, talvez seria interessante deixar de ter estacionamento em um dos dois lados da via, alguma coisa assim para fluir melhor o trânsito, porque em horário de alta demanda fica bastante complicado pelo tamanho das vias, né? As vias não comportam mais o volume de carros que nós temos sem a presença de um transporte público decente. Se nós tivéssemos uma malha de metrô decente e tal, isso talvez não seria um problema, porque as pessoas estariam se movimentando de outra forma. Mas na ausência completa de metrô, eu falo ausência metrô completa porque a gente tem um metrô que vem do oeste e vai para o norte, passando Sim. só, passando só na região, na estação central. Então, todo o restante da zona sul fica completamente desguarnecido. Então, a gente precisa de solução de resolver essa quantidade de carros que não comporta mais as ruas de BH, né? Exatamente, não é só sobre o trânsito em si, mas sobre toda uma questão de mobilidade, né, que tem sido muito comentado recente. E lembrando, gente, que esse episódio, ele dá abertura aí para a gente vai comentar sobre alguns assuntos aqui e tá totalmente disponível para você também que tem uma relevância na cidade de Belo Horizonte, que é compartilhar a sua opinião, de tanto comentar quanto participar. Às vezes você conhece alguém que da prefeitura ou de alguém, algum vereador que tenha essa visão, que possa colaborar, alguma comissão alguma instituição que possa colaborar com essas ideias, é um espaço para a gente discutir. Aqui nós não somos especialistas, eu pelo menos não sou especialista em trânsito, e a gente quer trazer essa discussão em pauta para a gente encontrar, buscar soluções juntos, né? Você comentou, Francisco, sobre essa parte ali da Savassi, né, Zona Sul, onde é necessário às vezes uma intervenção para organizar melhor. Você comentou sobre uma faixa, como que funcionaria? Não, a questão, vamos pegar um exemplo ali, região que tem muitos bares. Rua Sergipe com Rua Fernandes Tourinho. Tem vários bares ali, o Redentor e vários outros no entorno. Em horário de grande movimento, aquilo ali fica intransitável. São 2, 3 quarteirões que às vezes você leva 20 minutos, meia hora para passar, por causa da quantidade excessiva de bares e as faixas as faixas de trânsito são muito estreitas. Ah, sim. Então você tem um fluxo gigantesco de carro, muita gente querendo chegar e sair, e fica inviável você levar 20 minutos para passar 2 quarteirões. Então talvez resolver que algumas dessas faixas ali, em vez de ter estacionamento dos dois lados, teria só de um lado e colocar mais uma faixa de deslocamento, enfim. Fluir melhor o trânsito. Então, de tal horário a tal horário, não ter estacionamento nesses locais para o trânsito fluir melhor. Alguma solução nesse sentido. Enfim, ou então fecha de uma vez, vira quarteirão fechado, igual é na Savassi, e tira o Interessante. problema, porque do jeito que tá, não faz o menor sentido você levar 20 minutos para andar 2 quarteirões.
Totalmente. E isso é interessante trazer a sua opinião, mesmo que seja uma opinião pessoal, porque a partir disso a gente vai abrir uma discussão que a gente pode conversar com outras pessoas e trazer outras opiniões. Nesse sentido, eu vejo que é muito o ambiente de Belo Horizonte, principalmente desse trânsito aqui dentro da Avenida do Contorno, é uma estrutura mais antiga mesmo, né? De 125 anos de Sim. Belo Horizonte, o planejamento inicial, e gera essas vias mais finas, mais reduzidas. Na sua opinião, então, essa revisão, por exemplo, das vagas, eu também acredito que pode ser essencial para melhorar o fluxo de trânsito. Eu vejo que um problema importante também é aqui em frente até o BH Shopping, né? Esse trevo, por exemplo, eu vindo para o escritório aqui hoje, que a gente está próximo da Raja, um ônibus parou no trevo ali perto do viaduto da Mutuca, ou seja, anel rodoviário parou. Se acontece o mesmo próximo ali também, eu imagino que é um desafio para quem trabalha com transporte. É um reflexo gigantesco. Alguns pontos focais refletem muito no trânsito da cidade inteira. Se tem alguma coisa no começo da Senhora do Carmo, no BH Shopping, no Anel Rodoviário, refletem em vários pontos da cidade. Então, resolver esses gargalos é fundamental para que a cidade flua melhor, né? A gente, como motorista, que fica muitas horas no trânsito, a gente acaba conhecendo algumas formas de driblar, mas chega um momento que não tem como driblar. Você tem que ir para lá e fica preso no trânsito e tudo mais. E, basicamente, assim, na sua opinião, quando a gente fala sobre Senhora do Carmo, por exemplo, ou BH Shopping, principalmente o BH Shopping envolve outra cidade aqui do lado, que é Nova Lima, né? Sim. Você já conversou com pessoas em Belo Horizonte que já apresentaram, ouviu falar sobre alguma solução sobre essa melhoria, né, do trânsito e da mobilidade, além do metrô, que é um outro assunto que a gente pode Sim. até abordar? Naquele ponto específico ali da saída do Vila da Serra para a conexão com Belo Horizonte, existe um projeto antigo, eu não sei que estágio que está, que é de fazer uma via ali, seguindo aquela linha do trem desativada ali, que Sim. iria do Vila da Serra para o Barreiro, evitando que essa pessoa que pega o BH Shopping para acessar o anel rodoviário tenha que descer até o anel do BH Shopping, o trevo do BH Shopping. Ela iria direto por essa via, sair lá na frente no anel. Então iria desafogar de alguma forma. Porém, é uma coisa que está no papel, não tem nada sendo feito ainda, mas são algumas caminhos que precisam ser seguidos aí para ir desafogando esses pontos que estão super afogados, né? Eles volta e meia colocam um sinal de trânsito novo lá para tentar ajudar e tal, mas Não resolve a não situação. resolve, às vezes até piora um pouco mais. Aquela nova rotatória lá no Seis Pistas também ficou bem complexa, enfim, não acho que ela ajudou a fluir melhor. Isso é interessante comentar porque são duas cidades distintas aqui, políticas diferentes de intervenções, né? Não é tão simples de resolver. E você, como motorista, você atua principalmente em quais áreas de Belo Horizonte? Até para a gente saber, assim, você comentou sobre Nova Lima, Vila da Serra, Savassi. Até tiveram vários momentos, né? Eu, como motorista, hoje em dia, durante o dia, eu acabo rodando mais solto na região metropolitana, não só Nova Lima, mas Barreiro, Santa Luzia, enfim, ao longo do dia. E a partir da noite eu acabo ficando mais focado aqui em Centro-Sul e Nova Lima, que é uma região onde geralmente está demanda, os barzinhos e tal, tudo mais. Mas acabo circulando por tudo. Interessante. Dessas regiões, assim, vamos falar um pouco também sobre outra questão que impacta diretamente no veículo, na sua ferramenta do dia a dia. Asfalto. Em Belo Horizonte, o que você tem visto aí? Tem melhorado ou tem alguma região que você fala assim, nossa, essa região é complicado? É sazonal o nosso asfalto, infelizmente. Ele, na época de chuva, fica péssimo, passa um pouco, eles dão operação tapa-buraco, resolve um pouco e ao longo do ano vai voltando a buraqueira toda de novo. Então, algumas regiões, se fala, né, regiões mais periféricas, geralmente tem um asfalto um pouco pior, mas nada que o Centro-Sul às vezes não consiga fazer uns buracos mirabolantes de vez em quando Concorrer com o também. mesmo. Concorrer. E acaba sendo pior até, porque muitas vezes você tá numa via que você acha que não tem buraco nenhum, você tá ok, relaxado, daqui a pouco você sapeca o pneu no buraco lá, sem estar esperando, e às vezes acaba sendo pior do que uma via que você já tá acostumada, digamos assim, a ter os buracos, né? Eu até brinco às vezes no Instagram de vez em quando, alguns buracos fazendo aniversário lá. Esse buraco aqui tá um mês já. Já tem um mês que eu vou passar nessa via que eu já sei que eu tenho que chegar um pouquinho pra esquerda, porque o buraco tá lá. Isso é absurdo, né? Você É um acostumar absurdo. com o buraco lá, a Sim. ponto de você já dirigir de uma forma esperando que ele esteja lá. Então, é Isso, surreal.
Isso que você falou faz todo sentido, né? Porque quando a gente sabe que tem um buraco, a gente fica atento. Mas quando a gente nem espera, já vai de É surpresa, seco, né? é seco. E você já teve algum problema desse tipo com um buraco, de De ter chegar. alguma. é, gerar alguma manutenção no carro? Não, de chegar a danificar assim, não. É, tenho sorte, eu acho. Porque a É, grande maioria das pessoas que eu conheço já. é isso que eu ia comentar, porque eu já tive algumas experiências, às vezes, de bater em um buraco e quando a gente vai ver a roda, assim, né? Passar em cima de um buraco já dá até uma quina. E Ou dá uma quina, ou dá um ovo no pneu, alguma coisa assim, que exatamente. acaba. É O uma ovo no dor de pneu já cabeça. era, tem que trocar o pneu, não tem o que fazer. Exatamente. E assim, já que a gente está falando sobre algumas situações de problemas para resolver também, a gente pode falar sobre algumas soluções, né? A gente comentou agora há pouco, um pouco antes, que parece que a antiga BH Trans está sendo reformulada e vai virar uma nova, virou algo, uma nova instituição, né? Uma nova secretaria. Sim. Como que você vê essa mudança e o que você vê como relevância? Até onde eu vi, André Danta, se eu não me engano, que é o presidente lá da Sumob, continua sendo uma instituição vinculada, né, subordinada, de certa forma, à prefeitura. Então acho que mais muda o nome do que muda, de fato, como que ela vai continuar operando. Infelizmente, a BH Trans, várias questões aí políticas, da tal da caixa preta, enfim, tudo mais, que não cabe a gente aqui entrar em detalhes, mas eu acho que não vai mudar tanto assim, infelizmente. Vai continuar sendo uma organização ali subordinada à prefeitura e às vontades da prefeitura, infelizmente. É isso aí, a gente pode deixar o espaço aberto, né? Você falou que é o André Dantas. Sim, André Dantas, se você ouvir esse podcast, né, ouvir algum pedaço desse corte, a gente está disponível aqui para quem sabe bater um papo, trocar uma ideia sobre essas soluções e até apresentar as diferenças, as novidades aí da Sumob, a diferença em relação à antiga BH Trans, porque é um assunto que é relevante para todo mundo que mora em Belo Horizonte. Falar sobre mobilidade urbana. E assim como você trouxe, Francisco, além do trânsito em si, do dia a dia no trânsito, também tem essas outras intervenções, como o metrô, como obras que podem ajudar, né? Um assunto muito comum aqui é anel rodoviário. sim. Na sua opinião, assim, você utiliza muito anel rodoviário? O que você vê que é o principal desafio e algo que já melhorou em relação ao anel? Sim. É claro, a descape que foi feita ali, alguns caminhões, ônibus já utilizaram ela, então imagino que tenha sido uma boa intervenção, já salvou algumas vidas provavelmente, mas eu acho que já passou muito da hora de ter um novo anel rodoviário, né, que seria um arco metropolitano, porque o anel rodoviário já é uma avenida de Belo Horizonte, não é mais né, tem um trânsito normal ali, diversas centenas de milhares de pessoas usam o anel rodoviário diariamente para ir de casa para o trabalho, enfim, não é uma rodovia mais. Então é uma coisa urgente. Infelizmente o plano do arco metropolitano aí vai ficar pronto, sei lá, daqui a 5, 6 anos. Então É é, mesmo? pelo que eu vi, E sim, é uma coisa já longa existe ainda, né? um plano, então, Existe o desse. plano, mas até, enfim, ser aprovado, começar a ser executado, eu não acho que fique pronto em menos de 5, 6 anos, não. O anel rodoviário é outro caso importante para a gente trazer aqui, né? Que não é tudo relacionado à prefeitura somente. O anel ele já tem um nível mais estadual também. É o que torna bastante complexo, né? A execução de qualquer intervenção, né? Não é a prefeitura determinar e ir lá e fazer uma melhoria. Por exemplo, o anel tem diversos gargalos, né? Pontos com 3 faixas que chegam no viaduto e se tornam 2 faixas. Teoricamente são coisas simples, né? Ir lá aumentar um viaduto de 20 metros. É. Para engenharia isso é super simples, né? Você fala aquele viaduto perto ali do Padre Eustáquio. Tem vários. Tem Tem vários, né? na, na, Aquele na lá, cabeceira do aeroporto, ali, Carlos Prates, sim. enfim, ao longo do anel rodoviário tem diversos pontos que isso ocorre. Para engenharia é super simples, né? Pô, um viaduto ali de 30 metros, você botar mais uma faixa nele, para engenharia é simples. Porém, a execução disso no âmbito quem que paga, quem que faz, quem que autoriza, quem que libera, tem que fazer licitação, não Político tem. regional. Aí se torna um caroço, um angu de caroço ali que ninguém quer falar que vai fazer, que não vai, enfim, e com isso a gente fica lidando com isso diariamente. A Fora os gente, acidentes, né? Enfim, infelizmente. infelizmente, a gente fica quase que sem opção mesmo, né? Porque como a gente depende de uma política pública, literalmente, né? Sim, De ações do nível municipal e estadual, a única opção que a gente tem é trazer o assunto em pauta para a gente buscar soluções, né? E quando a gente trata, principalmente aqui, quando a gente fala de trânsito, é um assunto bem delicado, né? Porque se a gente for falar, vão aparecer vários problemas
E como você comentou também, período, por exemplo, de chuvas, a gente tem outros desafios. Mas se a gente não comentar sobre, eu acho que fica mais complicado ainda, né? Porque a gente vai deixando de lado. E eu imagino que você deve receber também alguns comentários, pelo menos em grupos de WhatsApp, ou senão até no próprio Instagram, dos locais que os motoristas têm mais desafio, né? Isso impacta diretamente até Sim. na produtividade suas. Com certeza. Eu participo de um grupo de WhatsApp apenas, que é do pessoal que me acompanha no Instagram, e tem um adesivo que eu tenho no carro e tem vários motoristas por BH que tem esse adesivo. Eu tô só nesse grupo de WhatsApp de motoristas, né? Mas no Instagram mesmo, sempre que eu me deparo, ou então alguém me envia mensagem falando, acidente não sei onde, tá tudo travado, eu tento repostar isso para o pessoal evitar a região, enfim, evitar problemas, né? Mas não tem jeito, isso, o volume de entraves, se a gente for considerar isso, a gente nem sai de casa, né? Exatamente. E isso você já parou para calcular de alguma forma o quanto essa questão de mobilidade, um dia, por exemplo, que eu já até vi em alguns stories, né, que você comenta mais à noite às vezes, do ritmo que está mais baixo, ou trazendo um pouco para essa questão de mobilidade. Isso impacta diretamente no dia a dia de faturamento mesmo, dos motoristas no geral? Sim. É importante quando você trabalha no trânsito, né, com mobilidade urbana, você saber exatamente quais são os melhores horários para faturar, evitando também você ter problemas em relação ao trânsito, né? Então, muitas vezes na parte da manhã é bom você tentar sair da região central, porque o fluxo está todo vindo dos bairros para o centro, né? Então, muitas vezes é importante você tentar pegar o contrafluxo, ao invés de 6, 7 horas da manhã você está vindo para a região central, você tentar pegar uma viagem saindo da região central, afastando, ficar rodando na região metropolitana e, enfim, tentar sempre trabalhar no contrafluxo ou evitando locais de grande trânsito. Hoje em dia, na maioria das plataformas, é possível você fazer isso, porque a plataforma te mostra para onde você está indo exatamente. Então, se você está numa região, chama uma viagem para o local que você fala, putz, eu sei que vai ter muito trânsito aqui, não vai valer a pena, vou ficar muito preso, muito tempo travado. Então, você acaba esperando, pegando uma outra viagem para um outro local, enfim, evitando entrar no gargalo, entrar no trânsito maior. Interessante. Eu acho que as plataformas de mobilidade urbana, quando nasceram lá 10, 12 anos atrás, talvez mais que isso, elas nasceram com a proposta de melhorar a condição de trânsito, porque eu, individualmente, se eu ao longo do dia levo 30 passageiros, teoricamente são 30 carros que deixaram de A estar nas menos. ruas, Legal. né? Considerando centenas de milhares de motoristas diariamente pelas ruas, cada um fazendo suas 10, 15, 20, 30 viagens, são muito menos carros nas ruas, mas mesmo assim tem muitos carros ainda, tem muita gente que não usa aplicativo, tem muita gente que, independente de qualquer coisa, segue com seu carro na rua, então equilibra um pouco, né, essa coisa de ter os carros de aplicativo como uma opção de mobilidade urbana, de melhorar menos carros, mas ainda assim o crescimento é muito rápido, né? E as prefeituras, os governos precisam acelerar eu acho que talvez desburocratizar um pouco o que eles podem fazer para mitigar os problemas que são reais, né? Totalmente. Isso que você comentou é bem interessante porque um tempo atrás, eu não lembro muito bem quantas semanas, o Uber e alguns aplicativos parece que ficou fora do ar um dia, alguma coisa assim. Pelo Uhum. menos para os passageiros. E eu vi a importância que tem o Uber se não fosse, se não existisse, né, o Uber, como seria o impacto no dia a dia da Estaria sociedade, né? pior do que está hoje, talvez. Muito pior, Aham. né? Você percebe Sim. isso também? Estando no volante, eu acabo não percebendo tanto, talvez, mas eu acho que se extingue hoje os aplicativos por transporte, o- os aplicativos de transporte, mobilidade, e todo mundo volta a sair com o carro novamente, esse é um impacto bastante considerável, né? A gente percebe isso quando tem uma greve de rodoviário ou Sim. de metroviário, por exemplo, que todo mundo que usava esses transportes passa a usar o carro, você fala, opa, tá pior o trânsito hoje. Aí você se dá conta do que está acontecendo. Exatamente. Eu vejo o impacto também até nos ônibus e metrô também, porque gera um impacto direto. A pessoa, às vezes, que não vai ter opção do carro próprio, né, de utilizar o próprio carro, ela vai buscar uma alternativa no ônibus ou no metrô. E aí a gente vê a influência de pessoas que não utilizam o transporte público, estão compartilhando o Uber, por exemplo, tem uma categoria que pode compartilhar com outras pessoas, né? Sim. E isso facilita muito o dia a dia. Essa Uber Juntos foi suspenso no começo da pandemia, não retornou até hoje ainda.
Mas realmente era uma opção que você tinha ali 2, 3 passageiros compartilhando o mesmo carro, num Legal. itinerário similar, né? Tem um outro aplicativo também, se eu não me engano, que é o Carpool, que é um O aplicativo Waze de tem isso carona. também. Isso, eu acho que é do Waze, o O Waze tem Carpool. o Carpool. Eu acho que é pouco usado, eu nunca usei É particularmente. mesmo? A 99 tem o 99 compartilha também. Que tá suspenso por enquanto ou 99 eu acho que voltou, não tenho voltou, certeza. né? Eu acho que sim. Eu vejo que é uma opção interessante porque todo esse conjunto de pessoas que vão utilizando outras opções vão facilitando a Sim. questão de mobilidade, mas também ainda tem esse lado de melhorias diretas, né, no dia a dia do cidadão. Por mais que essas empresas, né, essas categorias como Uber 99 retirem carros das ruas, o crescimento é muito grande. Então elas estão mitigando, né, o problema que poderia ser maior, mas é necessário que exista um empenho, sim, das prefeituras e governo do estado, governo federal, para continuar movimentando e melhorando as vias, para, enfim, ajudar, né, todo mundo trabalhar junto para ter um trânsito melhor. Muito bom. E Francisco, perguntando aqui sobre o âmbito de BH novamente, você que está mais inserido nesse ambiente de transporte, mobilidade, existe alguma comissão hoje em Belo Horizonte que você já ouviu falar, algum movimento para colaborar com o trânsito e com a mobilidade de Belo Horizonte? Não me lembro de nada específico, né? Entre próprios motoristas de aplicativo e talvez entre os vereadores de Belo Horizonte existam as comissões de transporte específicas que falem sobre isso, debatam sobre isso, né? Mas além do previsto, do que a gente costuma já ver acontecendo em Belo Horizonte, eu não vejo nada extraordinário que esteja de fato entregando resultado. Existem conversas, com certeza na Câmara, alguma comissão de transporte, mas nada, tipo assim, que esteja caminhando na mesma velocidade que a gente precisa para melhorar o trânsito de forma efetiva, né? Sim, eu também, sinceramente, já ouvi falar de uma comissão ou outra, comissão de transportes, mas não vejo uma participação direta com a comunidade, com a... Agilidade, né? É, Rapidez. Eu tenho certeza que se eu me direcionar para a Câmara, tentar debater a respeito, eu vou ter abertura, vou ter entrada para sentar à mesa e conversar. Porém, a eficiência, né, a capacidade da Câmara debater a respeito, achar uma solução e implementar é mais lenta do que a cidade precisa de fato. sim, Ok, podemos trazer soluções incríveis, identificar os pontos rapidamente que precisam ser. A gente sentar aqui com o mapa e sair desenhando e pontuando aqui, aqui precisa de intervenção, aqui. Maravilha, é isso. Se fizer isso, o trânsito melhora 80% do que é hoje. Ótimo. Porém, a morosidade para poder implementar essas mudanças que são muitas vezes óbvias para a melhoria do trânsito são muito lentas. E sim. até que elas sejam apontadas, aprovadas e executadas, elas já são apenas mitigação do que precisava ser feito. E aí, quando elas ficarem prontas, já serão outros problemas, o volume de trânsito já será maior ainda, e aí já vai ser insuficiente o que está sendo feito, o que está sendo debatido hoje. Porque a gente debate hoje, fica pronto daqui a 5 anos, só que daqui a 5 anos São outros já não problemas, é outra suficiente. Então, realidade. É. a morosidade administrativa da maioria das prefeituras, não sei do mundo, mas do Brasil, é essa, né? Que a gente fica preso num sistema que não é tão rápido como deveria ser. Interessante, faz todo sentido. E é até um ponto válido para a gente trazer, talvez, já que existe essa morosidade, né, esse desafio de lidar com políticas públicas, em breve, quem sabe em outro episódio, a gente até trazer soluções para melhorar de forma até privada, né? Porque tem empresas que investem, tem empresas que estão fazendo pesquisa sobre isso. Eu queria até te perguntar, nesse contexto, você conhece inovações ou propostas que estão trazendo essas soluções para Belo Horizonte? Não me lembro de nada específico. Eu vejo muitas vezes obras em vias públicas sendo realizadas por iniciativa privada como contrapartida, né? Por exemplo, se eu não me engano, o BH Shopping, quando eles fizeram o quarto piso, eles tiveram que fazer melhorias no entorno do BH Shopping. E assim é feito com várias grandes obras, né, que impactam diretamente no trânsito urbano. Porém, são obras que mitigam o problema que já está ali há anos, né? Não resolvem de forma é, É mais um realmente paliativo. significativa. São paliativos, que vão só ajudando a camuflar o problema. Eu comento isso até porque a gente está falando hoje sobre o primeiro episódio sobre mobilidade, sobre trânsito de Belo Horizonte, que é uma necessidade, né, para todo mundo que convive na cidade, seja Belo Horizontino ou não, inclusive da região metropolitana.
mas a gente trouxe até dá para trazer um conteúdo sobre inovação e tecnologia, que Belo Horizonte é um polo nessa área. E eu acredito que além do setor público, tem muitas empresas que movimentam. Eu também não desconheço, né, esses projetos, mas eu acredito que existam muitos. Por exemplo, uma inovação do próprio aplicativo, ela trouxe benefícios, como a gente citou agora há pouco, que a ausência de um aplicativo, ele pode gerar um número maior de pessoas no transporte público ou de carros na rua. Isso já ajuda, mas eu acredito que é um espaço interessante para entender do setor público quem são os responsáveis por isso, né? Porque a gente vê essa morosidade, ou também até do setor de tecnologia, de inovação, setor privado, de soluções. Então já fica até um convite para você também que está assistindo esse episódio, ouvindo, deixa um comentário, deixa um arroba aqui se você conhece alguém que tem essa influência no setor público ou privado, a gente pode bater um papo aqui no BH Podcast também. E Francisco, você comentou no início que você teve um período, né, estudando publicidade e propaganda, e o quanto esse período influenciou na criação do seu perfil? Influenciou bastante, que é quando eu decidi fazer esse curso lá em 2006, se eu não me engano. Eu comecei a fazer por gostar da comunicação. Na época não existiam as mídias sociais igual hoje. Acho que, na verdade, nem o Facebook existia, estava na era do Orkut ainda. Mas eu gostava da propaganda, desse universo. E quando eu comecei a rodar, 5 anos atrás, aí sim já existiam as mídias sociais e tudo mais, foi uma coisa natural para mim, gostar de fotografia e tudo mais. Eu acabei criando esse perfil e foi fluindo muito bem, mostrando meu dia a dia nas ruas de Belo Horizonte. Muitas vezes, pessoas que foram meus passageiros ou são motoristas mais novatos começam a me acompanhar e vão vendo por onde eu tô andando, e às vezes descobrindo Belo Horizonte, realmente, né, eu percebi isso. Quando eu comecei a dirigir, eu morava em BH há 8 anos, mais ou menos. Conhecia bem Belo Horizonte, já rodava bem por Belo Horizonte, mas hoje em dia eu vejo que eu conheço muito mais, não só BH, mas a região metropolitana toda. Circulo por ela toda, conhecendo muito bem onde eu estou andando. Então, isso é bastante interessante também, uma forma de realmente descobrir BH, né? Ver que tem vários locais fantásticos, né? Às vezes alguns estabelecimentos até que eu não pensaria em visitar no horário de folga e que eu passo a querer porque eu levo um passageiro lá, dois, três. Falo, pô, que ambiente legal, quero vir conhecer isso aqui depois, né? Que E legal. acaba sendo interessante nesse sentido também, né? Você vai descobrindo cantinhos ali muito interessantes de BH que não imaginava ter conhecido antes. Legal. E nesse dia a dia você recebe mais pessoas de BH ou muitos turistas também utilizando o transporte de aplicativo? A BH tem um turismo executivo, né, profissional bastante relevante, né? Então, de segunda a sexta aqui é bastante comum entradas e saídas no aeroporto de Confins de pessoas que vêm para reuniões, para seminários, enfim. Então, acaba tendo esse movimento também, embora a maioria dos passageiros sejam residentes na região metropolitana. Muito bom. E conhecendo BH, né, já que você tem essa experiência de até descobrir Belo Horizonte de uma forma diferente, levando e transportando pessoas, o que que você considera assim os 3 locais que você mais gosta em BH? Para deixar uma dica aí pro pessoal, dar uma dica pessoal mesmo. Sim. Ué, eu gosto muito aquela boa e velha questão de Belo Horizonte, não tem mar, vai pro bar. Eu gosto bastante, então eu acabo sendo vítima ali. A região da Savassi, que tem muitos barzinhos, eu acho que é uma região convidativa, né, para ser circular, né? Às vezes até encosta o carro, vai andando a pé até você achar o barzinho que você mais se identifica. Por outro lado, eu gosto muito de estar no mato, estar na montanha também, então, eventualmente, quando eu vou parar lá no Alto das Mangabeiras, lá eu gosto bastante de aproveitar, curtir a vista lá. Legal. E deixa eu ver um terceiro ponto, a região da Pampulha, né? Lagoa da Pampulha é uma região boa, apesar dos pesares da própria lagoa não ser própria para banho ou nada parecido, mas você tá próximo da água é legal também, cria um ambiente bacana, gostoso. Quem vai lá correr, passear no entorno da lagoa sabe que é agradável. Com certeza. Tem todo aquele complexo ali, tanto do Mineirão, Esplanada, uma volta de bike, pelo menos em um pedaço da lagoa, né? Pra pessoa contornar tudo já fica mais 18 difícil. quilômetros é uma pedalada boa, né? Para uma pessoa que tá só passeando. É isso aí. E, Francisco, qual que é a sua marca, assim, com todo esse conteúdo que você produz, né? Qual é a mensagem que você deixa pro seu público? Qual é a marca que você deixa? Essa é uma coisa que eu acho bastante interessante para todo mundo, assim, independente se a pessoa trabalha na área de comunicação ou não. Lá atrás, quando eu comecei a faculdade, que eu infelizmente não terminei ainda,
Felizmente não, acho que foi do jeito que tinha que ser. Enfim, se eventualmente eu terminar, vai ser quando tiver que ser. Eu comecei a pensar na época na monografia, né? E falar sobre a propaganda nossa de cada dia. Esse eu pensava que seria o slogan da minha monografia. Por que isso? Porque eu sempre percebi que tudo que eu conquistei, tudo que eu fui fazendo ao longo da vida, tinha muito a ver com a postura, tinha a ver com a forma que eu me apresentava, me portava dentro dos ambientes da forma que deve ser. Enfim, isso tudo foi caminhando comigo ao longo da vida. Saber estar no ambiente certo, da forma certa, enfim, se comportando ali. E recentemente agora eu voltei de um curso na Universidade de Akron, em Ohio, onde na primeira aula o professor falou a respeito disso, né, que era um curso de comunicação e marketing, inovação, e a primeira aula ele falou, What's your brand? Qual é a sua marca? E aí eu, putz, voltei lá atrás, né, falei, cara, eu já venho pensando nisso há uns 20 anos, e depois de tanto tempo eu chego num curso aqui, fora, e o cara me pergunta isso, fala, qual a sua marca? E eu, Tá qual a sua alinhado ali. marca? Eu venho pensando nisso, será que Legal. o caminho que eu fiz até aqui está sendo bem feito? Será que eu tô... Às vezes a gente fala me vendendo, né? Você fala assim, pô, não é se vender, não é querer empurrar produto nem nada disso. Mas é você sentar com alguém, conversar e a pessoa ver valor no que você está falando, ver notoriedade no que você está falando. Então, quando através de uma comunicação clara, assim, de sentar numa mesa que não que fosse um podcast, mas se eu sento numa mesa de bar que seja, ou num café e converso com você, Leandro, e você fala assim, pô, que legal, cara, essa bagagem que o Francisco traz, é um cara que eu posso confiar, é um cara que tem notoriedade, sabe o que está falando, então eu posso me aproximar dele de alguma forma profissional, porque a marca dele está bem estruturada, é um cara que tem valores, é um cara Legal. que vive realmente o que ele fala, né? O walk the talk, né? É, enfim, eu acho acredito muito nessa caminhada. Fui um pouco dislexo aqui na minha fala, talvez tenha ficado desconexo, mas eu acho muito importante para qualquer pessoa cuidar disso, né? Olhar para si mesmo e entender, né? O que você passa, né? Quando você senta com uma pessoa nova na mesa, o que ela vê em você? Ela vê valor? Vê uma coisa que ela quer se aproximar ou é só um cara que passou ali e não faz sentido nenhum? Então, isso, independente da área que você esteja trabalhando, vocês aqui como BH Podcast, tenho certeza que quando alguém assiste, vê, escuta vocês, fica claro, né, o que vocês estão querendo comunicar e, naturalmente, quem gosta de BH, assim como eu gosto, gostaria de estar sentado aqui, pode estar sentado aqui É isso em aí. breve para se conectar cada vez mais com Belo Horizonte, né? Muito bom. E isso que você falou faz todo sentido, porque é essa conexão mesmo, né? O desejo de estar próximo, de participar dessa mensagem que você está compartilhando. Inclusive, você compartilhando, falando sobre isso, tem algumas marcas que você trabalha de forma direta, né? Eu vi ali no arroba do seu Instagram que você trabalha com algumas marcas. Explica pra gente esse Sim. projeto, como funciona. Foi um caminho construído, conquistado 5 anos atrás, 5 anos e meio atrás, quando eu comecei o Instagram, marketing de influência não era o que é hoje. Não existia isso, não existiam profissionais, talvez um pouco antes não existiam dentro das empresas profissionais direcionados para isso, que buscassem isso e como crescer, influenciar e colocar dinheiro nisso. Hoje em dia existem empresas que contratam continuamente profissionais focados em marketing de influência, que têm experiência em mídia social, que já têm um bagagem, construção direcionado para isso. Então, o primeiro ponto é isso, né? Ao longo desses 5 anos, isso mudou completamente. 5 anos atrás, eu tinha um perfil lá com 2, 3 mil seguidores. Eu via um conteúdo interessante. Eu lá atrás, desde sempre, eu trabalho com carro da Localiza. Quando eu comecei a dirigir, eu falei, cara, é um carro que vai desgastar muito. Eu vou rodar aí 5 mil quilômetros por mês. Então, um carro próprio iria deteriorar muito. Então, eu fiz a opção de trabalhar com carro da Localiza, que na época era Legal. Localiza como um todo, né? Não existia um segmento específico para o motorista aplicativo. Então eu comecei dessa forma. Quando eu tinha lá 2, 3 mil seguidores, eu tive uma ideia, falei, nossa, que legal, não me lembro a ideia qual que é agora, mas tive uma ideia, pô, eu podia fazer uma publicação no meu Instagram falando aqui que eu trabalho com o carro deles, que é bom por isso, que é bom por aquilo, enfim. Publicação falando disso. Eu pensei numa publi na época, né? Eu com 2 mil, 3 mil seguidores. Achei o e-mail lá de quem que era a pessoa responsável pela comunicação, o marketing. Mandei o e-mail explicando a ideia, o projeto. Aí, infelizmente, falaram: ah, não, infelizmente não temos nada direcionado para isso, tal, tudo mais. Passaram, sei lá, 6 meses. Tive uma outra ideia, mandei novamente.
E novamente não tinha nada direcionado para isso. Com o passar do tempo, a realidade do motorista estar alugando o carro para trabalhar foi crescendo cada vez mais. E aí a Localiza passou a ter um braço da empresa, né, que é a Zarp Localiza, que fala, que cria e fala diretamente com o motorista de aplicativo. Então, quando isso aconteceu, começou a ter sinergia com o que eu falava. Começou a ter total sentido a empresa se comunicar e se conectar comigo, porque eu estava diretamente falando com o público que ela tinha interesse em estar se comunicando. A partir daí, a gente começou a caminhar de forma mais direta. Hoje em dia, não só eles solicitam algum conteúdo específico, como eu tenho total liberdade da gente conversar e co-criar muita coisa, né? O pessoal da comunicação, desculpa aí, direto eles piram comigo, porque eu tenho 1000 ideias, assim, uma sentada na mesa de 15 minutos, saem 15 ideias, e a gente vai tentando fazer tudo ao mesmo tempo, de forma organizada, claro, tendo que fazer sentido não só para o meu conteúdo, mas para a empresa também, enfim, mostrar e direcionar, né, os valores que a Localiza acredita. Justamente do que a gente está falando aqui, porque quando a Localiza criou a Zarp Localiza e tudo mais, foi no sentido de ajudar a mobilidade urbana. Tipo assim, como que a gente está aqui alugando carro, a gente consegue fazer com que a mobilidade urbana seja mais interessante. Não só a Zarp Localiza, que é para motorista aplicativo, mas a existência da Localiza como um todo, né? O Localiza Meu, que é o carro por assinatura, a Localiza Mãe, digamos assim, né? Que é o Hack. Como que essa empresa estruturada consegue ajudar na mobilidade urbana, tirando você, por exemplo, você não usa carro de segunda a sexta, você quer um carro pro final de semana só. Você não precisa comprar e ter um carro o tempo todo lá circulando. Você aluga no final de semana, faz seu passeio, enfim, dentro da sua necessidade. Assim são menos carros circulando também. Totalmente, está totalmente integrado com esse assunto que a gente comentou, né? A importância de uma empresa inovar e impactar na mobilidade urbana de uma cidade. Sim, de um país, na verdade, De né? um país, né? Eu Totalmente. vejo que ele, enquanto uma empresa grande, capital aberto, claro que tem suas responsabilidades de várias formas, mas continuamente eu vejo eles criando produtos, testando produtos que caminhem nessa direção de ajudar a mobilidade das cidades, onde eles atuam de forma mais abrangente. Interessante. E só um detalhe, né? A Localiza, ela tem uma sede aqui em Belo Horizonte, A sede é BH, né? BH, e ela é mineira ou é de Belo Horizonte? Você sabe da Nascido história da aqui, né? Localiza? Se eu sair falando a história da minha cabeça, talvez eu esteja falando alguma coisa errada. Eu sei que ela é de Belo Horizonte, começou aqui com 6 fusquinhas verdes, Eu já ouvi essa história mesmo, é mas eu legal. não sei detalhes assim de quem. Eu sei do Salim, né? Enfim, todo mundo acho que sabe o nome dele, mas eu não sei mais detalhes assim de como que nasceu. A gente pode deixar para quem sabe alguém da Localiza contar uma história aqui um dia também, Com né? Já certeza. fica o convite, mas o que me chamou a atenção é por ser uma empresa com sede aqui em Belo Horizonte, né? E Sim, quando eu até comentei o impacto que ela tem em Belo Horizonte, além de todo o impacto no Brasil, nacional e até América Latina, se eu não me engano, sim, tem um impacto gigante. Mas a importância dessa empresa atuar com cidades, né? Cidades e mobilidade urbana de cada cidade. Principalmente nesse assunto da Localiza como uma solução para motoristas de aplicativo. Como que funciona o Zarp Localiza? a Zap Localiza, ela começou a ser idealizada antes de existir esse nome. Primeiro dentro da Localiza tinha o ride sharing, né, que ride sharing é mobilidade, é carro por aplicativo, enfim. E ganhou notoriedade lá atrás, quando muitos motoristas começaram a alugar carro para trabalhar com a Uber, chamou a atenção da própria Uber. A Uber lá nos Estados Unidos falou: pô, peraí, o que que tá começando a aparecer um monte de carro na minha base que é dessa Localiza? E aí lá atrás veio uma equipe da Uber aqui em BH, na sede da Localiza, teve uma reunião para entender o que estava acontecendo, o que estava sendo feito, e desde então começou a ter uma integração entre os aplicativos. Tanto que hoje eu trabalho com o carro da Zap Localiza e o valor semanal do carro é cobrado direto do aplicativo da Uber. Que Eu tenho o legal. valor a ser cobrado semanalmente, ele já, conforme eu vou fazendo as viagens, do aplicativo da Uber ele já debita. Se eu vou na loja da Zap Localiza para alugar um carro para trabalhar, eu já saio da loja com o carro cadastrado na Uber. O sistema da Zarp já joga o carro no sistema da Uber diretamente. É integrado. Enfim, integrado, porque lá atrás teve
esse barulho, digamos assim, no sistema, e a própria Uber falou, ué, como assim? Quem quer essa tal de Localiza? E aí vieram aqui, começaram essa integração, foi uma coisa bastante interessante lá uns 4 anos atrás, se não me engano, ou mais. Não, deve ter mais que 4 já. E começou essa integração, enfim, mas voltando à sua pergunta, a Zap Localiza funciona dessa forma, eles têm hoje lojas no Brasil inteiro. Começou aqui em BH, São Paulo, Rio, hoje tem várias lojas no Nordeste, no sul do Brasil também. E tem produtos, né, direcionados totalmente para o motorista aplicativo, seja desconto em combustível, benefícios Que legal. em redes de compra, por exemplo, na Magalu, a pessoa que é cliente Zap Localiza, ele consegue comprar produtos com maior desconto, abastecer em redes de postos com desconto e várias outras possibilidades, né? Na questão do abastecimento com desconto, é uma outra empresa que eu falo bastante, que chama Soultag, ela é daqui de Belo Horizonte também, e ela hoje trabalha numa rede de 12 ou 13 postos, se eu não me engano, onde motorista profissional, taxista ou motorista aplicativo tem desconto Que em legal. abastecimento. E é muito interessante a forma que ele é estruturado, porque não é uma coisa subsidiada, a Soultag. É uma coisa estruturada realmente para dar desconto, não é alguém botando, injetando dinheiro ali para dar desconto. Então é bastante interessante ver uma plataforma como essa conseguir ir crescendo, facilitando a vida do motorista profissional, é, enfim, dando desconto no combustível, que é uma coisa fundamental, né? Fundamental. Que é dentro da pessoa que está o dia inteiro na rua, geralmente é um tanque de gasolina por dia. Então, você conseguir ter ali um desconto através de uma empresa estruturada como a Soultag é bastante interessante. Legal. E qual que é o nome? Soultag. Soultag, o Instagram é soul.tag, tag Soul.tag. T-A-G. E tem alguma coisa a ver com essa pegada de tag? O forma de pagamento é diferente? Sim, Porque no começo sim. chamou a atenção o nome. No começo, quando a Soultag. Vou voltar aqui. Tranquilo. Quando a Soultag nasceu, ela era através de um tagzinho que ficava no para-brisa. Uhum. A forma de ser feita a cobrança, né? O frentista ia lá, fazia a leitura desse tag no para-brisa e aí fazia todo o procedimento lá para realizar o desconto para o motorista. Hoje em dia é toda via aplicativo, né? Não tem necessidade mais física de instalação de um tag e tudo mais. Isso facilita o processo do onboard ali do novo motorista que queira usar o aplicativo. Hoje em dia, basicamente, ele baixa o aplicativo, Soultag, se cadastra, manda os documentos necessários e, questão de geralmente algumas horas, ele já passa a poder usufruir desses descontos, né? No próprio aplicativo lá ele vê onde estão os postos, onde que ele pode abastecer, por quanto que ele vai abastecer. Por Legal. exemplo, Até se tá antes de chegar no antes de posto, ele chegar já no posto, sabe o ele valor abre e médio. fala, em qualquer um desses postos, eu vou estar pagando isso na gasolina ou isso no etanol. Isso que é interessante, que tem um posto lá no Barreiro, tem posto em Santa Luzia, tem posto na Afonso Pena e todos o mesmo preço. Isso é Legal. interessante. Muitas vezes me falam, o posto do Zezinho lá no anel rodoviário e tal tá mais barato. Bom, mas é um posto, você tem que ir até lá. Eu tenho uma rede inteira de postos espalhado pela região metropolitana inteira que eu posso abastecer pelo mesmo valor. Então, é muito Muito bom. interessante. E a tendência é Interessante. que eles consigam crescer cada vez mais. Enfim, isso ajuda muito o motorista profissional, não só de aplicativo, o taxista também pode usufruir desse desconto. É isso que eu ia perguntar. Por enquanto, é uma solução para motoristas de aplicativo, táxis, né? Exato, Mas não está motorista aberto para o profissional. público em geral, motorista profissional. Exato, ainda não. Ainda não. Por enquanto, quem sabe, né? Mas, Francisco, também voltando aqui no que você comentou sobre a Localiza, qual que é a opção que existe além do motorista de aplicativo, né? Muitas pessoas conhecem a Localiza, você comentou sobre o meu, né? Que é um carro Carro por por assinatura. aluguel, por assinatura. Exato. Legal. E além do aluguel padrão que a gente já conhece, né? Mas compartilha com a gente, vai que alguém que está assistindo esse episódio quer saber qual que é o processo, como ele pode conhecer a Localiza Zarp, né? E explica pra gente qual que é o passo a passo. A Zap Localiza, né? Se você que está assistindo aí está pensando, cogitando trabalhar como motorista aplicativo, eu sempre indico como a melhor forma de você começar a dirigir, porque hoje em dia, se eu não me engano, tem apenas 18 carros no Brasil que custam menos de 100 mil reais. Você gastar, desembolsar ali o mais barato, 70 mil reais, se eu não me engano, Mobi, Kwid. Você desembolsar, financiar, a maioria das vezes, para a maioria das pessoas, um carro de 70 mil reais para você começar uma coisa nova sem saber se você vai gostar ou não de trabalhar com aquilo, é difícil. É uma coisa que eu não acho que faz sentido. A não ser que a pessoa já tenha o carro na garagem. Agora, se você não tem o carro na garagem, que acontece com muitas pessoas,
A grande maioria, quando pensa em começar a trabalhar por aplicativo, como motorista de aplicativo, é que teve algum problema. Ou foi demitido, ou está começando a vida profissional, um jovem, né? Está começando a vida profissional e muitas vezes não tem o carro, então precisou vender o carro, enfim, várias realidades. Então, trabalhar inicialmente em aplicativo com carro alugado, sem dúvida, é o melhor caminho. Depois que você aprende a desenvolver e faturar com o aplicativo, trabalhando com o aplicativo, eu particularmente prefiro seguir na tendência, na pegada do carro alugado, por vários motivos, eu menciono alguns para você aqui. Ausência de despesas aleatórias, como IPVA, seguro e qualquer manutenção, enfim. Eu, por exemplo, eu trabalho há 5 anos, estou no 10º carro, e não sei quanto custa uma troca de óleo, não sei quanto custa, Que sei lá, legal, uma hein? troca de correia dentada, não faço a menor ideia quanto custa. Porque por trabalhar com o carro da Zarp Localiza, chega numa determinada quilometragem, troca o carro, substituiu, as manutenções são feitas por eles, então não sei quanto custa também, enfim. Então eu mesmo depois de ter experiência e saber como funciona e como faturar, eu continuo achando que faz mais sentido o carro alugado por isso. Interessante. Infelizmente, alguns amigos que discordam de mim, chegaram num determinado momento, bateram o carro, tiveram algum problema e ficaram um mês sem trabalhar, porque o carro foi para oficina, não tinha peça, enfim. Acontece, acontece. Existe os dois lados da moeda? Com certeza. Mas considerando a minha experiência e a história que eu tenho e saber como a roda gira, eu continuo achando melhor trabalhar com carro alugado. Enfim, aí voltando na sua pergunta, como que o cara faz? Baixa o aplicativo, Zap Localiza, se cadastra, faz todo o procedimento, você precisa ter o cadastro ativo na plataforma Uber também, e aí você consegue fazer a reserva dentro da sua cidade, você escolhe a categoria de carro que você vai querer alugar, e aí Legal. você marca e vai na agência para fazer retirar. Legal, é isso que eu ia te perguntar. Você comentou sobre a categoria, existem opções então também, né? São várias categorias para o motorista escolher a melhor que atende a necessidade dele. Sim. No caso da entrada, o cara vai começar ali, que não tem experiência ainda como motorista, eu acho sempre melhor começar na categoria mais básica, um carro menorzinho, que vai ter menos consumo, menos custo mensal para você como motorista. Então seria ali o Kwid, o Mobi, esses carros menores. Ganhou experiência ali, achou que funciona, que faz sentido para você, né? Que você tem que gostar de estar ali, né? Eu falo isso muito para as pessoas. Uber é para todo mundo. Qualquer um pode chegar lá, cadastrar e começar a dirigir. Mas depois de 1, 2 meses, muita gente fala: não é para mim isso. Não gosto da insegurança de ter pessoas desconhecidas sentadas atrás de mim. Não gosto da insegurança de ficar rodando pela cidade toda. Enfim, nem todo mundo se adapta e gosta de fazer isso. Então, primeiro, faça o teste. Então, você poder alugar o carro sem ter que desembolsar ali 80 mil reais para comprar um carro é muito melhor. Que aí você passou um mês ali com o carro alugado, falou: não gosto, não é para mim. Vai lá, encerra o contrato, devolve o carro e segue o seu rumo, vai fazer outra coisa, sem ficar com um financiamento ali de 80 mil na mão. Enfim, então Eu pensei exatamente nisso, porque tem muitas pessoas que pensam assim, não, eu preciso de uma renda alternativa, um complemento de renda, até uma renda principal. E o primeiro passo seria ir lá e financiar um carro. Só que é um compromisso de anos, anos com, né? com juros Com absurdos. juros e É, vários riscos, né? sim. Incertezas. Mas a partir do momento que ele aluga um carro, ele pode testar em um mês, por exemplo. Não existe uma fidelidade. Contrato mínimo 35 dias na Zarp. 35 dias, Contrato é mínimo. pouco mais que um mês. Ah, então é bem tranquilo, você consegue fazer isso. Em 35 dias você consegue ter noção se você gostou ou não daquilo, quanto você consegue faturar. Isso tudo no aplicativo fica bem claro ali quanto você faturou. A questão, no começo principalmente, é ter uma coisa que eu abordo também no Instagram, é questão financeira, né, de organização financeira, Planejamento, legal. planejamento, para você saber de fato quanto você está gastando, quanto que está entrando, para saber onde está indo o seu dinheiro. Porque, infelizmente, muita gente não faz isso e fica só girando dinheiro. Você Exatamente. recebe, gasta, recebe, gasta e você acha que está entrando dinheiro, mas na verdade não, você está É só. isso aí. Eu tenho alguns amigos que comentam sobre isso, são motoristas de aplicativo e alguns colocam. Tem algumas técnicas, né? Um deles comentou comigo que ele tem uma meta diária, que ele sabe quanto que ele vai rodar e Sim, quanto que ele vai tirar de custos, mas também de lucro, faturamento né? líquido. Faturamento. Uhum. Você tem alguma dica para quem acompanha, né, o seu perfil e você compartilha essas Sim, dicas? tem algumas coisas. Primeiro, entenda qual que é a sua rotina, né? Não adianta eu chegar para vocês aqui e falar, você tem que trabalhar de tal hora, tal hora, tal hora, tal hora, que você vai ter o faturamento X. Eu, particularmente, tenho a rotina de levar meu filho na escola, buscar, enfim. Dentro da minha rotina, eu sei quais são os horários que eu posso trabalhar e quanto que eu posso faturar.
Se a pessoa, sei lá, é um guri de 22 anos, menino novo, não tem um gato para dar comida, tem tempo livre à vontade. O cara pode deitar e rolar no volante. Se ele falar, essa semana eu quero faturar tanto, o cara praticamente dorme dentro do carro para fazer aquela meta. Agora, nem todo mundo tem essa disponibilidade. Tem gente que tem dois, três filhos, enfim, tem toda uma complexidade na rotina familiar que não permite tantas horas no volante ou a disponibilidade de sair 5 horas da manhã, voltar 11 horas da noite, enfim. Então, acho que dentro da sua disponibilidade, veja quais são os melhores horários para trabalhar e monte essa rotina, sabendo que os melhores horários de faturamento com motorista de aplicativo não são dentro do horário comercial. Não é de 8 às 5, de 9 às 6. Geralmente você sai de casa às 5 até umas 8, 9 horas da manhã, horário de mau movimento. E depois de 4, 5 da tarde até 10, 11 da noite. Madrugada às vezes também, principalmente no final de semana. Então, monte essa estratégia, veja qual a sua disponibilidade, tenha muito bem alinhado com a sua família, esposa, marido, pai, enfim, com quem você viver, bem estruturado isso para você ter apoio, porque a pior coisa que tem é você sair para trabalhar e ter alguém em casa te mandando mensagem, te Aguardando. cobrando, É. falando você não vai vir, você não vai chegar, cadê você? Então, se você não tem bem alinhado, estruturado com a sua família, que aquele horário você precisa trabalhar, porque é o horário que você vai faturar, você não vai conseguir focar no trabalho, você não vai produzir. Você vai ficar irritado, a chance de você cometer um erro é maior, de você, enfim, ter algum problema com o passageiro, que você já está ali com o sangue fervendo, às vezes nervoso, bate o carro, discute com o passageiro, enfim. Tenha bem alinhado dentro de casa para você conseguir focar e produzir. Tá tudo bem em casa, posso sentar aqui e fazer o que eu tenho que fazer. Então isso é Excelente. fundamental para você conseguir aí estar no trânsito, inclusive ajudando o trânsito a estar melhor, porque quando você está irritado, a chance de você fazer besteira e atrapalhar a mobilidade da cidade é maior. Então você estar equilibrado também ajuda o trânsito a fluir melhor. É, Eu perdi a pergunta. Não, era isso mesmo, era uma dica para a pessoa se organizar, né? As estratégias, as técnicas mesmo, para tanto financeira quanto essa ótima dica que você passou de, de Tá se bem tá alinhado em alinhado, casa alinhar familiarmente, né? expectativas, né? Ah. E tem uma outra dica que é interessante, né? Falando da questão financeira, eu peguei essa dica lá do Marcelo, lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Marcelo Fora da Curva, um abraço pra você, cara. Ele falou há muitos anos atrás sobre é, guardar todo dia, ele falava na época, acho que era R$ 10. A gente que trabalha todo dia com dinheiro, vamos falar um motorista aí que trabalha o dia inteiro, que tem um faturamento bruto aí de 300, R$ 400 por dia, e de todo dia pegar, eu comecei a falar de 20, todo dia você pega R$ 20 e bota na caixinha e esquece. Final de 30 dias você vai ter R$ 600. Final de um ano você vai ter R$ 7.000, se eu não me engano, 6, R$ 7.000. Então é realmente pegar isso, bota na caixinha, esquece, não gasta pra nada. Isso se torna uma fonte de reserva ali. Você tem um Sim, imprevisto, então muitos motoristas que eu conheço utilizam isso como férias. legal. Não, Trabalha o ano inteiro guardando esses R$ 20. Quando chega em janeiro, o cara tem 6, R$ 7.000 para tirar as férias dele. Janeiro, que é um mês de baixo movimento, né, comumente. Ele chega em janeiro, consegue tirar suas férias. Sem problema nenhum, sem atrapalhar a sua finança, guardando apenas R$ 20 por dia ali. Então isso vai da organização financeira também. muito bom, dica excelente aí para os motoristas de aplicativo. Eu achei interessante a solução, né? Zarp localiza, mas eu fiquei pensando, para opção para quem não é um motorista profissional, existe opção, alguma outra opção? Seria a alocação normal, né? Depende da forma muito que a pessoa utiliza o carro, né? Quem usa pouco, né? Casa, trabalho, trabalho, casa, mas não abre mão de precisar do carro, né? Que quem usa pouco geralmente tende a usar o aplicativo e vende o carro. Muita gente fez isso. Sim, Mas muita gente, às vezes um profissional ali que precisa estar o tempo todo levando muito equipamento, muita coisa dentro do carro, enfim, sei lá, uma pessoa que trabalha com venda, um representante comercial, um médico, uma médica, precisa estar com o carro porque está o tempo todo cheio de coisa. Então, para isso, muitas vezes tem o Localiza Meu, que são carros que você vai assinar ali por um período de 2 anos. Você vai ter um custo fixo, não tem custo de manutenção nenhuma, e você vai estar com o carro sempre, com uma quilometragem menor, você não vai rodar tanto quanto o motor de aplicativo, 5, 6 mil quilômetros por mês, mas você vai estar com o carro ali disponível, enfim, vai legal. resolver seu problema, tendo um custo fixo, sem ter que desembolsar 80, 90, R$ 100.000, e você está
um carro ali parado na garagem e sem custos adicionais, PVA e tudo mais. Exatamente, o que eu vejo que é essencial, porque a pessoa não se preocupa com seguro, IPVA, manutenção de detalhes. Muito bom. Francisco, muito obrigado, viu, pela participação. Ficou assim muito claro todo o conteúdo que você compartilhou. A gente falou um pouco sobre mobilidade urbana, mas falamos muito sobre as dicas para os motoristas de aplicativo. E queria ver com você, tem mais alguma dica que você pode deixar assim para o dia a dia do motorista, principalmente em relação a equilibrar, né? Você já falou bem aí sobre o alinhamento, mas equilibrar o lado familiar, né? Porque você não fala só para motoristas, mas você fala sobre a sua rotina. Como a pessoa pode equilibrar a rotina familiar e sendo motorista de aplicativo? Voltando na resposta anterior, eu acho que, em primeiro lugar, o equilíbrio, né? A sua família te apoiar no que você faz, isso é fundamental. E você, se você senta no volante para trabalhar, você tá feliz no que você tá fazendo também. Você trazer alguma paixão para aquilo ali. Porque se você não tem paixão no que você não faz, no que você faz, você vai sair desmotivado, você vai sair, já vai sair cansado, enfim. Então, se encontre no que você está fazendo. Se você não tem paixão, você está sentado ali irritado já, repensa, vai fazer outra coisa. Às vezes é melhor. Porque a chance de você se complicar naquilo ali é muito grande. Então, acho que isso é fundamental, se alinhar suas expectativas, seu desejo, sua paixão com o que você está fazendo no dia a dia, seja qual for a sua profissão, tenha isso tudo alinhado. Acho que é um ponto inicial muito importante. Excelente, Francisco. Muito obrigado pela participação aqui no BH Podcast. Primeira, eu espero de muitas participações aí também. O espaço está aberto para você compartilhar alguma novidade também que chegar aí no mercado, ou até as dicas para os motoristas de aplicativos. Conta com a gente também. Valeu, obrigado, Leandro. Valeu. E para você que acompanhou o nosso episódio até aqui, lembrando, fica a dica aí para você que todo esse conteúdo está disponível lá no nosso Instagram, @BHPodcast, para você assistir novamente os melhores momentos em cortes e também compartilhar esses cortes, né, do Instagram com quem você considera relevante, né? Vai que você pegou uma dica aqui nesse episódio, você encontra lá no nosso Instagram, @BHPodcast. Até o próximo episódio, um abraço e até mais.